Então, deixa eu compartilhar aqui. Voltou, não foi? Pronto. Tá todo mundo enxergando a minha tela? Pronto. Então vamos fazer o projeto mais básico, tá bom? A ideia é nessa primeira unidade, viu? A ideia é nessa primeira unidade, como eu coloquei aqui, todos esses projetos são no Tinkercad. Vocês vão entender do básico. E na segunda unidade, nós vamos fazer a montagem prática desses projetos. Tá bom? Porque eu entendo que também a gente não tem todo o tempo do mundo. E quem quiser depois se aprofundar no Arduino, assim... Eu comecei a mexer com Arduino em janeiro de 2014, né? Então eu tenho 8 anos. Não tem como em 4 meses você ficar craque em Arduino. Mas você precisa sair com a noção básica das coisas. Tá? Essa é a ideia. Essa é dessa disciplina com a noção básica. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou colocar o título do projeto. Então, conforme nosso planejamento, o primeiro projeto vai ser o pisca LED ou o Blink, tá? O Blink. Lembrando que, viu, pessoal? Lembrando que, se vocês olharem, deixa eu ver aqui se tem aqui o Arduino. Ó, tem aqui o Arduino. Na IDE da Arduino tem os códigos exemplos. Então eu já falei disso aqui, mas agora eu vou mostrar. Acho que não ficou tão claro. Quando você vem aqui e abre arquivos, exemplos, tem aqui arquivos básicos, exemplos básicos, ó, Blink. Você vai clicar aqui e vai ter, viu, pessoal? Ó, preste atenção. Vai ter aqui o projeto básico. Isso aqui vem no pacote do Arduino. O que é que esse projeto faz? Tem um texto explicando. Professor, mas está em inglês, eu não sei ler inglês. Beleza, então você vem aqui, você copia. Aí você vem aqui num site que eu encontrei, né, na internet, que se chama Google. Aí você vem aqui e coloca Google Translate. Aí você vem aqui, ó, coloca Ctrl V. Opa. Ó, Ctrl V. Piscar. Ó, Blink é piscar. Alguém sabia que Blink é piscar? Ó, piscar. Liga o LED por 1 segundo. Depois faz o quê? Desliga por 1 segundo repetidamente. A maioria dos Arduinos tem um LED integrado que você pode controlar. No Uno, no Mega e no Arduino, acho que aqui é o Arduino Nano. Ele está conectado ao pino digital 13. É um pino on-board. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse pino. Ó, Arduino. Deixa eu só aumentar o zoom aqui. Pode mostrar no próprio Tinkercad, não? Que dá para dar zoom? Vou mostrar aqui. Vou chegar lá, mas lá eu preciso montar ainda. Vocês estão vendo aqui, ó, LED L. Pronto. Esse LED está conectado no pino digital 13. Então se você colocar o Blink... E se você deixar dessa forma aqui, ó, como é que está o nome? LED o quê? Binto. O que é que quer dizer isso? É o LED que está na placa. Tá bom? É o LED que está na placa. Tá? Então é esse LED aqui. Tá? Vamos botar aqui. Opa. No MKR1000, que é outro tipo do Arduino, o LED Binto é definido, né, é no pino 6. A LED Binto é definido como o pino de LED correto, dependendo de qual placa é usada. Tá? Se você quiser saber em qual pino o LED on-board está conectado no seu Arduino modelo, verifique as especificações técnicas de sua placa. Aí, inclusive, ele tem aqui, ó, o site do Arduino, que vai ter aqui, ó, os tipos de Arduino. Ó, tem vários tipos de Arduino. A família do Arduino Nano. Ó, tem vários. Ó, MKR, não foi o que ele falou? Tá aqui. Shields. Shields são placas que você consegue encaixar no Arduino. Por exemplo, o meu Arduino não tem Wi-Fi. Eu quero que ele tenha Wi-Fi. Aí você encaixa um shield Wi-Fi. Apesar que já tem Arduinos Wi-Fi hoje. Quero controlar o robô. Aí você pode colocar uma placa que já tem todas as conexões dos servos, por exemplo.
Enfim, ele dá uma funcionalidade a mais para o seu Arduino, ó, tá? Família clássica, ó, esse Arduino Uno, o Mega, que é o que nós mais utilizamos. Shields, ó, mais Shields. Enfim, no site do Arduino tem bastante coisa, tá? Se você tiver dificuldade, você traduz aqui, cadê? Acho que é esse aqui, né? Traduzir para o português. Você pode traduzir, ó. Aí todo o site vai ficar em português. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza? Então, na ideia da Arduino, ó, na própria ideia da Arduino, ele vai guiando você. Na própria IDE, nos códigos exemplo. Ó, eu quero saber como fazer o esquema do botão. Tá aqui, que a gente fez, ó. Botão, tá aqui. Aí ele vai explicar, aí vocês fazem o quê? Ctrl C, vai lá onde, no site desconhecido, qual é? Qual é o site, pessoal? No Google, Translate, e depois faz o quê? Ctrl V, aí você vai ter a tradução e depois você lê. Aí tem um link aqui, ó. Ó, tem um link aqui. Aí, vamos ver esse link aqui, ó. O que é que ele diz nesse link? Ó, botão. Ele vai dizer, tá em inglês, o que é que eu faço? O que é que eu faço, Arthur, aqui? Traduz. Ou posso continuar em inglês. O que é que você prefere? Deixar em inglês para aprender inglês ou traduzir para o português? Português, vamos lá, português. Aqui, ó, traduzir. Botão, ó. Botões ou interruptores conectam dois pontos em um circuito quando você os pressiona. Este exemplo liga o LED embutido no pino 13 quando você pressiona um botão. Aí ele vai dizer, o que é que eu preciso de hardware? Lembrando, alguém sabe aqui o que é hardware? Ou alguém não sabe o que é hardware? Qual a diferença do hardware para o software? O software é o que você xinga, hardware é o que você chuta. Ah, eu ia dizer isso, mas ainda bem que ele falou. O que é o software? O que é o software? Você aqui. Qual a diferença do software para o hardware? Repita aqui, André. Software é o que você xinga, hardware é o que você chuta. Entendeu? O que é o software? E hardware. Pronto, beleza, entendeu. Vamos lá aqui, ó. Então, de hardware, o que eu vou precisar? De uma placa Arduino, de um botão. Um botão momentâneo é um botão, quando você pressiona, ele vai, mas se você tirar o dedo, ele volta para o estado inicial. Porque existe o botão com retenção. E o botão com retenção, quando você aperta, ele fica, quando você tira o dedo, ele fica, exatamente. Aí quando você aperta de novo, ele faz o quê? Não, ele fica. E quando você solta, ele volta. Tá vendo? É um resistor de 10K, fios de conexões e uma protoboard, né? Ó a ligação que ele está dando aqui. Inclusive, você pode replicar essa montagem aonde? No Tinkercad, tá bom? Como é que eu cheguei por aqui? Como é que eu cheguei nesse site? No link que está onde? Onde é que está o link? E o exemplo está onde? Dentro da ideia do Arduino. Dentro do código exemplo que está na ideia do Arduino. E a ideia do Arduino está onde? É o programa que tem que instalar. Aí depois vocês precisam... Por que eu estou falando isso? Porque você, professor, aqui não está o programa. Você tem que instalar. Né? Na verdade, você não vai ter permissão, mas acho que tem. A maioria tem. Enfim, aqui ele está explicando. Aqui eu tenho um esquemático elétrico. Tá bom? Inclusive, eu até posso utilizar isso aqui para explicar. Hã? Pergunta. Pessoal, preste atenção, ela está fazendo a pergunta. Ele coloca, ele não mostra tudo por cima, né? Como deveria encaixar, mesmo que a ligação. Como é que acontece a comunicação lá com a boca?
Assim, ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Protoboard. Esquema elétrico. Aqui, ó. Isso aqui é a protoboard, é o esquema elétrico da protoboard. O que é que acontece? Quando você pega... Deixa eu aumentar aqui o zoom. A protoboard, isso aqui é uma protoboard de 400 furos, tá? Vocês estão lembrados aqui... Inclusive tinha uma pessoa aqui com... Pega aí a protoboard aí. Nessa parte aqui, preste atenção. Ela tem 1, 2, 3, 4. Então você tem 4 divisões na protoboard. Tá certo? Nessa divisão aqui, nas extremidades, você tem, né? Aqui, ó. Você tem nessa divisão aqui, isso aqui é de 800 furos, mas a explicação é a mesma. Você tem aqui, se você prestar atenção, é como se fosse 2 protoboards de 400 furos, tá? Que aqui ela tem a divisão aqui. Nas extremidades, né? No meio, aqui é tudo dividido já. Nas extremidades você tem a continuidade elétrica nessa direção. Se você olhar assim, aqui é na vertical. Se você olhar assim, é na horizontal. Para você é na horizontal ou na vertical, depende de como você está olhando. Vamos supor que aqui eu esteja olhando assim, para ficar igual ao que está aí na internet. As das extremidades, né? As das extremidades, obrigado. As das extremidades estão em qual continuidade? Na horizontal. Ou seja, se eu conectar um fio aqui, ele vai ter continuidade com o fio que eu conecto aqui. Ou seja, eu tenho um barramento elétrico aqui que vai permitir a circulação da corrente por toda essa extensão aqui, preta, tá? E vai permitir também outra corrente, né, no outro barramento, que é separado, na linha vermelha. Funciona, o raciocínio é semelhante. Ou seja, se eu quiser distribuir 5 volts para toda a placa, aqui, ou melhor, todo esse barramento, basta conectar na extremidade. Então, por exemplo, o pino do Arduino tem uma saída de 5 volts. Como é que eu vou alimentar vários LEDs? Ou vários componentes, ou vários módulos? Não é? Eu posso conectar os 5 volts do Arduino aqui e depois os demais componentes eu vou conectando nessa demais furação. Eu distribuí os 5 volts do Arduino e agora eu tenho vários furos, várias conexões à minha disposição. É a mesma coisa da tomada aqui. Por exemplo, aqui eu tenho nessa tomada elétrica o fase. É o mesmo fase que está ali, que é o mesmo fase que está ali, que é o mesmo fase que está na outra tomada. Tanto é que se não façam isso, mas se acontecer um curto aqui, vai dar um problema naquela tomada, vai dar um problema na outra tomada, vai dar um problema na escola toda. Por quê? Porque toda a fase está conectada. Tá bom? Então aqui tem a continuidade elétrica. É na horizontal. Aqui no meio, você tem a continuidade elétrica na vertical. Então quer dizer que esses furos aqui, eles é um barramento só. Então se eu quiser conectar um LED ou qualquer componente, eu preciso conectar em barramentos diferentes. Por quê? Se eu conectar o mesmo componente, né? Inclusive ele tem as colunas aqui, ó, A, B, C, D e E. Se eu conectar na mesma coluna, os dois terminais do mesmo componente, o componente ele fica em curto. Quer dizer que ele está fora do circuito. Quando você conecta dois terminais do mesmo componente, ele fica fora do circuito. Então ele não vai funcionar. Então por isso que você não pode conectar dois terminais do mesmo componente no mesmo barramento. Você tem que conectar uma perninha de um lado e a outra perninha em outra coluna, para que a conexão elétrica dele seja diferente. Tá bom? Deu para entender? Entendeu mais ou menos? Seria positivo e negativo para a mesma trilha. Oi? Seria positivo e negativo na mesma trilha, seria para funcionar.
Seria conexão elétrica, né? Hã? Um LED, vamos lá. Vai ligar o LED. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui, ó. Preste atenção, tá aqui. Esse é o seu outra imagem. Vamos lá. Aí eu não posso nesse caso, ele tá na mesma linha. Rapidinho, pessoal. Ele tá na mesma Pessoal, ó. A ideia de hoje é vocês aprenderem. Então, preste atenção na pergunta. Viu, pessoal? Preste atenção na pergunta aqui dela, porque aí eu estou explicando e a aula de hoje, a partir de hoje, é para vocês entenderem cada detalhe aí, para ninguém ficar sem entender nada. No caso do LED, ele tá aqui na mesma linha. As duas perninhas. Eu não poderia ligar na coluna. Na coluna, não pode. Isso. Mas se for nesses terminais superiores, que é onde está mostrando 5 volts, ele teria que estar ligado na coluna e não na linha. Nessa parte superior. Vamos lá, considerando que está assim. Considerando que está desse jeito. Os dois. É porque depende do componente. No caso do LED, você precisa de uma resistência, né? E você precisa dos 5 volts. Se você conectar aqui no meio, dessa forma aqui, aí você está colocando barramentos diferentes. Por quê? Porque cada barramento aqui, ó, é uma coluna diferente aqui, tá? Nesse aqui de cima a gente usa para distribuir energia, GND e 5 volts. Então a gente não costuma conectar componente ali em cima. Aqui a gente não conecta componente, só conecta aqui no meio. Entendeu? Aí esses 5 volts de GND não faz, mas estão em cima e embaixo, daí é aleatório. Saber que tem que ser linha diferente. Isso, agora didaticamente é bom você conectar o positivo no vermelho e o negativo no azul. Mas se você inverter não tem problema. Mas aí é bom você seguir o que está aqui para você não se confundir, né? Tá? Pessoal, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Preste atenção. A protoboard, né? Aqui, tá todo mundo enxergando aqui o LED? Então, essa perninha aqui é o anodo. E essa aqui do outro lado é o cátodo. Veja que eles estão conectados em barramentos diferentes. Tá todo mundo entendendo que são barramentos diferentes? Por quê? Porque a continuidade é dessa forma, oi? Ah, tá. Aqui é a protoboard aqui, ó. Dá uma passada aqui. Tá passando. Isso. Então, aqui em cada barramento, pode passar por aí. Então aqui, ó, cada barramento tem uma continuidade elétrica diferente. Então veja que nenhum componente está ligado no mesmo barramento. Os seus dois terminais. Eles estão sempre conectados, uma perninha no barramento e outra perninha em outro barramento. Tá? Sempre é assim porque senão ele fica em curto. Oi? Se ficar em curto, não, ele não está no circuito, não vai circular corrente por ele. Ele fica fora do circuito. Entendeu? Não, ele fica fora do circuito. Quer ver? Ó, vou dar exemplo que vocês vão entender o que é ficar fora do circuito. Por que o passarinho ele não é eletrocutado quando ele... Porque ele está no mesmo potencial. E quando você tem o mesmo potencial, não há o quê? Não há diferença de potencial, se há o mesmo potencial. E se não há diferença de potencial, não há o quê? Movimentação de cargas elétricas. Se não há movimentação de cargas elétricas, não tem como ter corrente elétrica. Agora, se um pavão inventar de voar no fio e a cauda pegar... Isso. Pavão frito. Então, por que eu estou dizendo isso? O passarinho, ele está fora do circuito. Por quê? Porque todo o corpo do passarinho está conectado em um barramento só. É a mesma coisa. Então, se você conectar o LED num barramento só, ele vai ficar fora do circuito. Não vai circular corrente por ele. Entendeu? Certo? Mas, por favor, não toque, não fique pendurado no barramento só, tá? Não, isso é o mundo ideal, mas
Mas no mundo real, Não confia não, né? no mundo real, você tem o ar, você tem a umidade do ar que pode fazer a diferença potencial com... Tem tantas coisas que você pode morrer. Entendeu? Hã? As variáveis da vida, né? É legal ver os caras que vão consertar fio de alta tensão no helicóptero, eles botam uma haste assim, aí dá aquela faísca, aí quando toca, aí que começa a poder chegar perto. Mas aí que acontece? Quando teve aquela faísca, ele fez uma equipotencialização do potencial daquele equipamento com o fio. Aí não tem como ter passagem de corrente elétrica. Tá? Mas enfim, vamos lá. Pessoal, todo mundo entendeu a protoboard ou não? Alguém não entendeu como funciona a protoboard? Tem alguma dúvida? Qual é a sua dúvida? Hã? Depois a gente dá a revisada, tá? Pronto. Mas todo mundo que escutou a explicação tem alguma dúvida? Né? Beleza. Vamos lá. Então a gente vai vir para cá agora. Beleza? Pisca LED. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Não, aqui não, que aqui a gente já foi. Vamos aqui. Cadê Ah, tá aqui, ó. Ó, o link, ó, preste atenção, o link, dá um Ctrl C, vem pra cá, dá um Ctrl V. Como é que eu faço a montagem? Preste atenção, como é que eu faço a montagem? Traduz para o português, quem não quer aprender inglês, tá? Deixa eu ver, ó, aqui, ó. Ó, tudo explicado. O valor do resistor em série pode ser um valor diferente de 220, né? Normalmente eu falo 220, mas você pode colocar, ó, ele fala até 1K, porque senão você não vai enxergar o LED acender, tá bom? Enfim, vamos ver isso aqui. Ó. Pessoal, todo mundo entendeu como eu cheguei até aqui? Alguma dúvida? Então vamos continuar. O que é que eu preciso de hardware? De componente eletrônico. Ele fala aqui. Hardware necessário. Eu preciso de uma placa Arduino. Aí você vem aqui e digita Arduino. Tá aqui, Arduino. O que é que eu preciso mais? O que é que eu preciso, Marcel, mais? Um LED. Um LED. O que é que eu preciso mais? De quanto? 220. Resistor. Opa. Resistor de 220. Como é que eu coloco o valor do resistor no Tinkercad? Clica nele, aí vem aqui, ó, digita 220 e muda o que? A unidade, tá? Ohms. Veja que ele ficou vermelho, vermelho, marrom. Professor, por que é vermelho, vermelho, marrom? Aí você vem aqui, ó. Tabela de cores de resistores. Ó, como é que você faz esse cálculo? Tá meio ruim a imagem aí, né? Mas que dá pra gente entender. Ó, 220 ohms. Eu tenho aqui, ó, vermelho, vermelho, marrom. Pessoal, preste atenção, tá? Ó, vermelho, vermelho, marrom. Esse resistor é de 3 faixas, ou melhor, de 4 faixas. A última faixa sempre é a tolerância que o fabricante ele dá. Então vamos lá. Resistor de 4 faixas, as 3 faixas, ou melhor, as 2 faixas iniciais,
você vai colocar exatamente o número que está na tabela. Então, vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho é o quê? Vermelho é 2. Então, você vai colocar 2, 2. E o terceiro número, ou melhor, a terceira faixa é o multiplicador de potência. Que cor é essa? Marrom. Você vai na tabela de cores, marrom. Qual é o número do marrom? Qual é o número do marrom? 1. Então vai ficar 10 elevado a quanto? A 1. 10 elevado a 1. Se fosse vermelho, seria 10 elevado a 2. Se fosse laranja, seria 10 elevado a... Se fosse azul, seria 10 elevado a... Não, azul. É que a imagem está ruim, está aparecendo 6. Mas está na ordem alfabética, na ordem numérica, tá? Está na sequência. Se fosse cinza, seria 10 elevado a quanto? Mas aí acho que não tem multiplicador não, tá? Não vai ter não. Cinza não. Mas é até o violeta, seria 10 elevado a 7. Como é marrom, é 10 elevado a 1. Aí você faz assim, 22 vezes 10 elevado a 1 dá quanto? 220. Tá? Todo mundo entendeu a lógica? Pra gente que nem eu, que não é muito chegado em notação científica, é 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Isso, exatamente. Se você quiser facilitar, marrom é 1, 0, o vermelho são 2, 0, o amarelo são 4, 0. Você pode entender assim também, tá bom? Ó, multiplicador, ele está dando a faixa aqui. Mas enfim, 220. Como é que você faz a ligação? Tá aqui, ó. Faltou o quê? Uma protoboard. Vamos colocar protoboard aqui também, para deixar igual ao que está lá. É porque ele chama de placa de ensaio. Placa de ensaio ele chama. Oxe. Não, esse que ele cansado. Vai ter que... Depois que altera aqui não tem... Ah, tá. Vamos lá. Para ficar mais fácil eu vou colocar a protoboard em cima. Vamos lá, aqui, vou posicionar o LED na protoboard, tá? Ele posicionou do lado esquerdo aí da tela, tá qual terminal? Do lado esquerdo, esse terminal aqui, é o anodo ou o catodo? Anodo, tá? Beleza? E do lado direito, o catodo. Então vamos conectar aqui agora. Então do lado esquerdo o anodo. Então vou colocar aqui. Do lado esquerdo aqui, ó. Vamos. Deixa eu ver se tem como inverter ele aqui. Pronto. Ó. Espelhar componente. Viu que eu mudei? Quem percebeu que eu mudei? Ó. Se você apertar aqui, ó. Tá vendo que ele tá mudando? Estão enxergando? Beleza. Então, do lado esquerdo, anodo, do lado direito, catodo. Vamos voltar aqui agora. Do lado esquerdo, ou seja, no anodo, eu tenho a resistência. Então, vamos conectar aqui a resistência. Sendo que ela precisa estar em barramentos diferentes. Ó. Todos esses barramentos aqui são diferentes. Então, detalhe, o resistor... ele não tem polaridade. Tanto faz você conectar de um lado como de outro, tá? O terminal 1 com o terminal 2 não importa. Então vamos colocar ele aqui, ó, você pode rotacionar nesse botão. Vamos voltar aqui. Esse terminal do resistor eu vou conectar
No 5 volts ou no GND? Esse terminal. 5 volts. Então você volta aqui. Aí vamos conectar aqui, ó. No 5 volts. Agora o 5 volts tá lá do outro lado, né? Vamos conectar aqui, ó. Professor, essa a gente está muito dúvida que eu tinha. Por que não conectar na porta do outro lado lá e direto para o 5 volts? Como é? Aí é só um teste, né? Não vai ter programação nenhuma, né? Vai ter programação. Então por que não coloca na placa digital? No lado digital? Porque é alimentação. Não, na verdade a conexão aqui tá errada, né? Porque aqui não é no 5 volts, aqui é onde? É no pino 13, tá? Então conectei errado. Então muito bem aí, muito boa atenção. Muito boa observação. Então, aqui é no 13. Ele ia ficar aceso direto. Exatamente. Isso. Isso, exatamente. Quando se alimenta o Arduino, ele já dispõe no pino de 5 volts e no pino de 3.3 volts, 3.3 volts. Ele já dispõe isso, tá? A outra conexão, aí sim eu conecto aonde? Aqui no catodo. Conecto o GND. Tá aqui, ó. GND desse lado e do outro lado o pino 13. Todo mundo entendeu a ligação? Aqui do catodo? Por que está essa conexão aqui? Então, porque o LED, para ele ligar, ele precisa receber no catodo o menor potencial. O menor potencial é o terra, é o GND, é o menor potencial, 0 volts. E na outra porta, ele está conectado no pino digital. E o pino digital, ora vai ser 5 volts, ora vai ser 0 volts. Isso quer dizer que ora o LED vai acender e ora vai apagar. Porque em um momento ele vai ter no anodo o maior potencial e no catodo o menor potencial. E no outro momento vai ter 0 volts nos dois. Aí ele fica apagado. Aí quando você coloca 5 volts no anodo, aí ele acende. Tá? Então você sempre tem que conectar o catodo no menor potencial, que nesse caso é o GND, que é 0 volts. Tá? Entendeu? Isso é porque ele é um diodo. O LED é um diodo emissor de luz. É o significado de LED, né? Diodo emissor de luz. E como ele é um diodo, todo diodo, para funcionar, funciona dessa forma. Você precisa conectar no catodo menor potencial e no anodo maior potencial. Tá bom? Nós vamos estudar a eletrônica analógica quinta-feira, o diodo. Aí vocês vão entender melhor o que é o diodo. Beleza? Alguma dúvida nessa ligação? Quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia falar para explicar por que o diodo tem que ser... Eletrônica analógica. Tá? É igual a válvula de retenção. A válvula de retenção ela só permite passagem de corrente em quanto sentido? Quem sabe o que é válvula de retenção aqui? Alguém não sabe o que é válvula de retenção? Alguém sabe o que é a bomba de poço d'água de casa? Pronto, lá embaixo tem a válvula de pé. Já viu que lá embaixo tem a válvula? Pronto. Já tive muito problema com esse negocinho aí que não travou direito e a água desceu e a bomba consegue descer. Qual foi o que você fez mesmo, que você falou? Arqueologia, não foi? Pronto, a arqueologia, você estava lá cavando em algum momento, opa, encontrei uma válvula enterrada lá, uma válvula de fundo de poço, que ela fica lá embaixo mesmo, tá? Lá no fundo do poço. Por quê? A intenção dela é deixar a coluna de água
aquela tubulação na sucção da bomba preenchida. Por quê? Porque senão entra ar na bomba. Quem já teve problema de entrada de ar na bomba? Pronto. Então a válvula, se ela estiver funcionando, ela não vai permitir que a tubulação fique vazia. Então sempre vai ter água na sucção. Obviamente se tiver água no poço, né? E essa válvula, ela só permite a água subir. Ela não permite o quê? Descer. Outro exemplo de válvula de retenção. As válvulas que existem nos vasos sanguíneos. Você sabia qual a diferença de veia para artéria? Quem sabe? Ela é obrigada a saber. Ela é obrigada a saber. Quem sabe qual a diferença de veia para artéria? Vamos entrar muito em bioquímica não. Mas o que faz o sangue circular em apenas um sentido? Existem válvulas ao longo do nosso ar. E a válvula, ela permite a passagem em um só sentido. Tá? Por quê? Preste atenção, como é que o sangue ele vai lá no pé, circula, vai para a cabeça, porque ele circula em um sentido só e tem válvulas que fazem com que o sangue ele suba, mas pela pressão, né, do próprio peso da gravidade, né, ele não desce porque tem válvulas, né? Aí o nome técnico da válvula eu não lembro, mas tem válvulas que não deixam o sangue voltar, tá bom? Enfim, voltando para a eletrônica. O diodo, ele não permite, preste atenção, o diodo não permite que a corrente circule nos dois sentidos. Só permite que a corrente circule em um sentido só. Tanto é que se você inverter o diodo ele não conduz. Se você inverter esse LED aqui, ele não vai acender. Porque ele só permite o quê? Em um sentido. Mas enfim, a gente vai estudar isso em eletrônica analógica. Infinito. Isso. Mas vamos lá, a montagem aqui. Todo mundo entendeu? Vamos agora para o código. Aí o código foi que, professor, eu não entendi muito bem, vamos lá. Então aqui, ó, vai apagar. Ó, isso aqui é onde você vai digitar o código. A ideia da Arduino já tem esse código pronto, tá? Tá aqui. O código pronto aqui, bonitinho. Tudo prontinho. Uma explicação básica. No código, no sketch, né, você tem comentários. Você pode acrescentar comentários ao seu código. Ou seja, explicações que vão ajudar você ou terceiros a entender o código. Por exemplo, quem aqui achou que esse comentário aqui ajudou a montagem desse projeto? Vocês concordam que esse comentário ajudou? Não é? Então, e inclusive ele colocou até link, não é? Para ajudar você a montar. Então, o comentário ele vai ajudar bastante outros programadores. Porque no mundo da programação, normalmente, não é? Se vocês um dia trabalharem com programação, normalmente em uma empresa de programação não é um programador só que faz todo o projeto. Então, por exemplo, surgir um projeto de um site, ou de uma máquina, ou de um robô, ou de um braço robótico, não vai ser Arthur sozinho, não vai ser Marcelo sozinho que vai fazer o código. Arthur, por exemplo, Arthur é especialista no reconhecimento de um objeto. Já o Marcelo é especialista em posicionar esse objeto.
Veja que são duas especialidades diferentes, mas os dois precisam conversar. Então, por exemplo, Arthur terminou a parte de reconhecimento. Ali, a câmera reconheceu o objeto, mas para agarrar, qual vai ser o ângulo do servo que você vai precisar colocar ali para fechar e agarrar o objeto de forma que o objeto fique seguro, mas ao mesmo tempo não gere um torque excessivo na garra e não queime o servo, ou não quebre a garra. Então, Arthur vai precisar comentar o código para que Maciel... Eita, Arthur comentou isso, então quer dizer que aqui eu preciso colocar essa programação. Então ele vai precisar comentar o código e vai passar o código para Maciel. E terminei meu trabalho. Agora a bronca vai ficar com Maciel. No mundo da programação é assim. Tanto é que existe uma ferramenta, não é que alguém criou muito... Foi uma invenção muito massa para o mundo da programação que se chama GitHub. Vou colocar uma imagem aqui. GitHub. O Git, aí tem a ferramenta Git e tem o GitHub. O GitHub é uma comunidade, né, de compartilhamento de códigos. O Git é um software de versionamento de código. Então, por exemplo, toda modificação que Arthur fizer, ele vai colocar no software Git e essa modificação vai gerar uma versão do código que ele fez. Então todo mundo vai saber que aquela versão foi feita por Arthur. Fica tudo rastreado. Então quando o Marcel pegar o código, quando ele fizer uma modificação, já gera outra versão. Versão tal, data tal, hora tal. Se alguém dizer, não, o problema foi de Arthur. Não, vamos ver aqui no versionamento. Não, aqui ó. Minha modificação, data tal, hora tal, foi até aqui. Ah, então quer dizer que foi o Maciel. Então veja que existe essa troca. Mas para que essa troca seja bem feita, eu preciso comentar o código. Então é muito importante o comentário. Né? Então essa é a primeira importância. Outra observação, o comentário, quando você aperta no botão de carregar, que vai para a placa do Arduino, o comentário não é carregado. Então se você tiver aqui 1000 comentários aqui, ó, tiver um monte de comentário aqui, ó, posso acrescentar o comentário que eu quiser aqui. Isso não é carregado para a placa do Arduino. Isso não vai definir o tamanho do código. Por exemplo, eu vou apertar aqui nesse botão de compilar. Ele vai vai compilar aqui o código. Ele vai verificar se está tudo correto no código. E ele deu informação aqui embaixo. Ó. Olha aqui embaixo, o que é que tem dizendo? O SCHET usa 924 bytes, 2% do espaço de armazenamento. Se eu acrescentar comentário, será que ele vai aumentar o tamanho? Eu vou apertar aqui de novo, ó, compilar. 2%, 924 bytes. Por quê? Porque o comentário não faz parte do SCHET. Beleza? Então, ó, não faz parte. Isso aqui não faz parte. Ele fica cinza. Ele fica cinza aqui. O comentário você pode acrescentar colocando barra asterístico e asterístico barra. Então aqui você pode digitar o que você quiser. Se você quiser comentar uma linha específica, você coloca barra barra. Tanto é que se eu tirar essa barra barra, ó, ele ficou preto. Ó. Se eu acrescentar o barra barra, ele deixa tudo cinza. Tá bom? Então você precisa só olhar e ter certeza que tudo está cinza. Porque se eu deixar assim, ó, e rodar, ele vai dar erro. Ó. Olha o erro que ele vai dar. Mas se eu colocar aqui o comentário e rodar, ele não vai dar erro. O código, normalmente, ele tem... ele fica com a cor preta, as letras, né? A cor preta, a cor azul, a cor verde e a cor laranja. Tá? Então, normalmente, a cor laranja define função, define aqui instruções, a cor azul também, tá bom? Isso aqui é só para deixar o código mais organizado, não é de entender, fácil de entender.
Eu até oriento, até uma dica que eu dou. Viu, pessoal? Eu até oriento vocês digitarem o código na IDE da Arduino e dar um Ctrl+C e copiar para o Tinkercad. Por quê? Porque no Tinkercad, se eu digitar aqui, ó, void setup, nem tudo ele fica na mesma cor. Tá? O Pmode também, deixa eu ver se fica laranja aqui o Pmode. Ele não fica laranja. Então, para não confundir a cabeça de vocês, vocês digitam lá, dá um Ctrl+C e copia para cá. Então é isso que eu vou fazer. Vou colocar um novo código, tá? Quando você coloca um novo código, você já tem duas funções, que é o void setup e o void loop. O que é que o void setup faz, Y? O que é que o void setup faz? Ele já está dizendo aqui, ó. O que é que eu faço? Ctrl+C, vou para aquele site desconhecido, que eu esqueci o nome. É Google, tá aqui. Google, Translate Google, e aqui, ó. Coloque seu código de configuração aqui para executar quantas vezes? Uma vez. O void setup ele é executado apenas uma vez e no início do código. Assim que você energiza o Arduino, a primeira função que vai ser executada é o void setup. E ela vai ser executada uma vez só. Tá certo? O void loop, o que é que ele faz? Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, coloque seu código principal aqui, para ele executar repetidamente. Então, enquanto o Arduino estiver energizado, é esse código que vai ser executado. Tá certo? Ou seja, é o seu código principal. Por exemplo, eu quero que o LED pisque. Então, a função para piscar vai estar no void loop. As funções de configurações vão estar no void setup. Nesse caso, no void setup, eu vou colocar a função Pmode. A função Pmode, ela é a função que ela vai dizer se o pino vai atuar como entrada ou como saída. Todo mundo entende o que é atuar como entrada ou saída? Por exemplo, um LED, ele vai, vamos voltar aqui. O LED, ele vai receber a energia do Arduino. Então, para o Arduino, você vai estar enviando um sinal. Então você vai usar o pino 13 para enviar um sinal. Ou seja, vai sair uma energia do Arduino. Então você utiliza ele como saída. Se fosse um botão, você utilizava como entrada. Por quê? Porque o Arduino ele vai ler o estado do botão. Então você volta aqui no código, aí você volta Pmode, aí coloca entre parênteses. Qual é o pino digital que está conectado no LED? 13. Aqui, ó. 13, pino 13. Tá aqui, pino 13. Aí você digita 13. Aí coloca vírgula. Ele solicita um outro argumento, que é dizer se é entrada ou saída, sendo que é em inglês. Saída é output. Aí você digita out, put. Fecha parênteses, ponto vírgula. Você precisa fechar o parênteses. E na linguagem C, é uma coisa de linguagem de programação, todo final da instrução você precisa colocar ponto e vírgula, tá? Na linguagem C++. Na linguagem C você precisa colocar ponto e vírgula. Tá bom? Professor, por que começa com letra minúscula e a segunda dimensão é com letra maiúscula? Você quer diferenciar uma da outra e não o contrário, começa com letra maiúscula? Porque é a questão da sintaxe da linguagem de programação. Assim como o português. Porque você pega lá, as regras da gramática são daquela forma, da regra da gramática. Porque o verbo gerúndio, ou o estado gerúndio do verbo, ele tem que ser daquela forma. Porque é a questão da linguagem. Se você for para o inglês é diferente.
Então é a questão de linguagem. Então é a questão que você não precisa decorar, porque é a questão da linguagem. Você consulta. Porque existe várias linguagens de programação no mundo, né? Você não precisa decorar todas. Então, lembrando, deixa eu colocar aqui. Se você for aqui, ó, na TIOB, que é a linguagem de programação que estão em alta no mercado, acho que eu já mostrei isso aqui para vocês. Olha quantas linguagens de programações existem. Então não precisa o quê? Não precisa o quê? Olha a quantidade de linguagens de programação existe. Então não precisa decorar. Porque você não precisa decorar isso. Agora, você é um programador que tem 10 anos de experiência, né? Tem coisa que você já vai saber já. Por exemplo, eu digitei aqui, eu não consultei. Por quê? Desde 2014 que eu já mexo com Arduino. Então já tem quantos anos? Ou melhor, desculpa, 2014. É 2014. Tem 8 anos já mexendo com Arduino. Então, como é um comando básico, aqui eu já sei de qual. Agora tem comando que eu não sei no Arduino, aí eu vou pesquisar. Tá? De C para C++? É outra linguagem, C Sharp. É C, C++ e C Sharp. É diferenças técnicas. Por exemplo, Arduino. Arduino utiliza C, C++, as duas coisas. A linguagem do Arduino é a mistura da linguagem C com C++. É como se ele misturasse as duas linguagens. Tá bom? Então, quando você programa Arduino, você está aprendendo C e está aprendendo C++. Volta para o nosso código. O Volt Setup é só isso que a gente precisa fazer. Não precisa fazer muita coisa não. Nesse exemplo, nesse código, nesse projeto. Agora nós vamos para o Void Loop. Para o LED piscar, ele precisa acender. Então vou acender ele. Digital Write. Para ele acender, eu vou utilizar uma função que vai, vamos olhar aqui o circuito. Uma função que vai colocar aqui nesse terminal 5 volts. Por que, professor? Se eu colocar 5 volts aqui do outro lado tem quanto? Tem 0, que é o GND. Ou seja, ele vai ficar com 5 volts de um lado e do outro lado vai ficar com 0 volts. O que é que vai acontecer com o LED? Vai acender. Tá certo? Então o diodo, a gente vai ver isso, ele precisa de uma diferença mínima de 0,7 volts. Se for um diodo de silício. Tá? A maioria dos diodos que nós utilizamos são de silício. Nesse caso, tem mais de 0,7 volts, tem 5 volts. Então ele vai acender. Tá? Para ele acender, eu preciso escrever, né? Então na programação a gente diz assim: você escreve no pino digital um nível lógico que você quer. Qual o pino que nós vamos usar aqui? O 13. Então você digita 13. Para acender o LED, qual é o nível digital que você utiliza? O nível lógico. Melhor, deixa eu mudar a pergunta. Você quer colocar 5 volts ou 0 volts? 5. Para você colocar 5 volts, você coloca nível lógico alto. Se eu quisesse colocar 0 volts, eu colocaria nível lógico baixo, que é low. Está todo mundo acompanhando o raciocínio? Então, no pino 13 eu quero colocar nível lógico alto. Então eu coloco high. Professor, por que high? High é alto em inglês, tá? Só isso. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Todo mundo entendeu até aqui? Agora eu quero apagar o LED. Para apagar o LED, eu coloco o nível lógico o quê? Baixo, que é o low. Todo mundo entendeu ou não? Sendo que para nós enxergarmos o LED piscar, eu preciso ter um delay. Por quê? O microcontrolador, ele tem um ciclo de máquina que ele executa as instruções em uma frequência que é maior
É maior a frequência daquilo que nós podemos enxergar. Por exemplo, essa lâmpada está piscando numa frequência de 60 kHz, mas nós não conseguimos enxergar. Professor de física, né, lá no Sinai, disse que as paredes piscam também, mas é uma velocidade tão grande da luz que a gente não consegue enxergar. Hã? Porque toda matéria ela é formada pelo quê? Quais são os elementos dela? Os átomos. E qual é a estrutura básica do átomo? O núcleo. No núcleo tem o quê? Tem o quê? Nêutrons e prótons. E ao redor tem o quê? Elétrons. Mas os elétrons estão o quê? E qual a velocidade desse movimento? Da luz. Velocidade da luz, né? Então você tem aqui os elétrons se movimentando a uma velocidade muito grande. Qual a distância do núcleo para a eletrosfera? Na verdade, a distância não, a relação da distância. A de um campo de futebol. Então é como se o núcleo estivesse no centro do campo e a eletrosfera fosse a torcida. Então a distância é grande. Agora, por que a gente não consegue atravessar, por exemplo, a parede? Ou porque a gente não consegue ver essa parede piscar? Porque a velocidade é tão grande, que é como se ela tivesse estática, como ela está. Tá certo? Física quântica é uma viagem, tá? Física é uma viagem. Então, é a disciplina exata que você precisa ter fé para entender. Tá certo? Mas o que eu estou querendo dizer é isso. O microcontrolador, ele executa tão rápido que se você não dá... Ei, para um pouquinho aí. A gente não vai conseguir enxergar piscar. Então, a nossa capacidade de enxergar é limitada em relação às máquinas. Tanto é que existem vários efeitos de ilusão de ótica. O que é ilusão de ótica? É achar que a gente está vendo uma coisa, a gente engana o cérebro da gente, né? Porque a gente não consegue ver. Quantos aqui estavam lá? Quantos aqui dirigem carro? Já dirigiram, já estavam no ônibus de viagem, na BR, todo mundo. Quantos aqui já viram o carro, a roda do carro rodando ao contrário? Quantos aqui já viram? Eu já vi a roda do carro rodando ao contrário. Mas você já viu a roda? Mas ela está girando ao contrário? Não. Mas não está rodando ao contrário? Isso. Se você pegar um telefone e tiver numa determinada faixa de quadro, ela vai girar para um lado. Se aumentar ou diminuir, vai girar para o outro. A mesma coisa do olho humano. Depende da rotação e tempo feita. Isso. Então quer dizer o quê? Quer dizer que se você... preste atenção. Se você não controlar o que você quer ver, você não vai conseguir ver nada aqui. O LED vai ficar lá totalmente apagado ou totalmente aceso. Você não vai conseguir enxergar ele piscar. Para ele piscar, para eu enxergar ele piscar, eu preciso dar uma instrução que faça o microcontrolador esperar. E essa instrução é o delay. O que é que o delay faz? Preste atenção, tá, pessoal? Para vocês entenderem, eu preciso explicar outra coisa. O microcontrolador, ele é uma máquina computacional. O que é que uma máquina computacional faz? Ela executa instruções de forma sequencial e precisa. O que é sequencial? É executar uma instrução e depois executar outra instrução. Ela não executa duas instruções ao mesmo tempo. Nenhum computador faz duas coisas ao mesmo tempo. Aí você pode dizer, professor, mas eu tenho dois programas aqui que ele está funcionando em paralelo. Não. O computador, ele tem dentro dele esquemas de priorização. Então ele executa um pouquinho do programa, depois executa um pouquinho do outro programa, depois executa um pouquinho do programa. Isso se chama escalonamento de tarefa e prioridade. Então quer dizer que ele vai executar mais tempo de um programa e executar menos tempo de outra. Mas se você pegar uma fração de tempo ali, mínima do microcontrolador de instrução, ele está executando quantas instruções por vez? Uma só por vez.
Então, quando você dá um delay, você para, você dá uma freada no microcontrolador, ele não executa mais nada, ele está sem executar nada. Então, por exemplo, Digital Light, ele colocou o nível lógico alto e acendeu o LED. Aí depois dá um delay, congelou, ele congelou ali naquela situação, ele não faz mais nada, ele congelou ali naquela situação. O LED fica aceso, ele congela o funcionamento do seu programa. Tá? Então, você coloca delay e dentro do parênteses você coloca o tempo que você quer que ele fique parado. O tempo é em milissegundos. Se eu quiser que ele fique 1 segundo, como é em milissegundo, eu coloco 1000. Todo mundo entendeu aqui? Pergunta. Se eu colocar primeiro para ele acender e eu não botar delay, ele vai ficar só apagado ou só aceso? Vamos lá, eu coloquei um delay só. Sim. Beleza. Aí eu não colocaria o segundo. Não, se não tivesse tanto delay, o primeiro que eu coloco vai ser o pico ou vai ser o... Não, ele vai executar um depois do outro, só que você não vai Aí, ver a transição. Mas é isso que eu quero saber, se ele vai ficar aceso ou se ele vai ficar apagado. A gente não pode fazer esse teste aqui, mas isso depende de várias coisas da própria placa, né? Vai depender da eletrônica. Não tem como saber. Se bater aquela dúvida, não vai ter delay. Se eu botar primeiro aceso, quer ficar aceso ou apagado, porque ele vai oferecer o último, só que é tão rápido que a gente não vai ver. Você tem que testar, porque isso vai depender da placa. Vai depender do Porque, assim, pagamento do LED. vai depender da placa em si, porque é puramente eletrônico. Vai depender só dele lá, não tem nenhuma programação assim. Uma placa pode se comportar de um jeito e outra de outro. Não tem como saber. Sim, sendo que para ele piscar, eu preciso colocar, ele acende, aí dá um delay. Aí depois ele apaga e faz o quê? Todo mundo entendeu porque eu preciso colocar outro delay ou não? Dessa forma aqui, eu só vou enxergar, ele vai acender, aí espera um segundo, depois ele apaga e acende. Aí eu vou enxergar ele sempre aceso, dessa forma. Por quê? Porque acendeu, espera um segundo, apagou e ele depois já volta para cá, imediatamente. Então eu não vou nem enxergar ele apagado. Para que eu enxergue ele apagado, aqui, coloco. Todo mundo entendeu? Então o nosso programa terminou. Então vem aqui, dá um Ctrl C. Vamos lá. Quando você desliga, quando você colocou a instrução aqui. Vamos lá. Ele joga nível lógico baixo. É porque assim, só para você entender, o GND é o referencial da placa, é o terra. Nível lógico baixo é o nível de tensão que é diferente de zero, mas é bem próximo de zero. Eu estou falando de zero para vocês entenderem, mas deve ser 0, alguma coisa. Entendeu? GND é diferente de nível lógico baixo. Eu estou falando 0 volts só para vocês entenderem. Mas nível lógico baixo é um nível de tensão diferente de zero, mas bem próximo de zero. Para que o computador entenda que é nível lógico baixo. Tanto é que no esquema de comunicação de zeros e 1, ele precisa entender que o bit 0 é o bit 0, não é GND. É 0. Entendeu? 0 que eu falo é na comunicação lá, zeros e 1s, aí tem 0, 1, 0, 1, aquele 0 lá é nível lógico baixo, que é diferente de GND. GND é 0 volts absoluto. GND é 0 volts. E aí o valor vai depender do que você atribuir na placa, na alimentação. 5 volts. Não, nesse caso aqui do nível lógico baixo e alto, ele coloca o valor de tensão que ele vai colocar vai depender da placa. No Arduino ele coloca 5 volts, em outras placas pode ser 3.3 volts, entendeu? Mas enfim, aqui no Arduino é 5 volts. Só para não colocar muita informação e não confundir vocês.
Aí você copia aqui, ó, dá um Ctrl C. E aqui dá um Ctrl V. E aqui você inicia a simulação. Ó, o LED acende. Ou melhor, acende e apaga. Por 1 segundo. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Ó, vamos responder a pergunta dele aqui, ó. Se a gente... Oi? Por que tem que dois delays? Se tiver só um, olha o que vai acontecer. Vou tirar esse de baixo, vou comentar. Ó. Por que ele está ficando aceso direto? Não, tem os dois aí, Digital Light. Mas por que você está enxergando... Então, entendeu? Ó, olha a sua pergunta. Então, mas você entendeu porque tem que ter os dois delay? Entendeu ou não? Pode perguntar se não entendeu. Isso. Da mesma forma que se eu tirar o de cima, vai acontecer o quê? Se eu tirar o de cima, pessoal, vai acontecer o quê? Não. Se eu tirar o de cima, eu vou enxergar ele apagado. Por quê? Ele tá acende, apaga. Aí ele espera. Aí você enxerga ele apagado. Para você enxergar ele aceso e enxergar ele apagado, você tem que dar delay nos dois. E ainda você consegue ver um pouquinho aqui, ó. Ó, tá dando uma piscada ali ainda consegue. Agora, para responder a pergunta dele, se não colocar o delay, o que é que ele vai escolher? Vamos ver. Ficou aceso direto. Agora deixa eu inverter aqui. Ficou aceso direto. Então ele escolhe ficar aceso. Pronto, aí tá. Não quer dizer que é a regra, tá? Ficou aceso. Se conectar na placa, não sei o que vai acontecer. Pessoal, todo mundo entendeu cada linha de instrução. Entendeu, André? Alguma dúvida aqui da montagem, da eletrônica? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Beleza, então a gente tem um tempinho ainda. Eu quero que vocês façam aí esse projeto, tá bom? Vocês já fizeram, eu sei que vocês fizeram, mas agora eu quero que vocês façam depois dessa aula, tá bom?